Faz 10 anos que eu fui a primeira vez pescar na Amazônia. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer essa história, os aprendizados que eu tive naquela pescaria. E como não tinha vídeo, a gente tem as fotos, dá para relembrar e transformar em uma bela história aqui para a gente relembrar junto. Então vamos nessa. E se você ainda não me conhece, eu sou o Marcel, faço vídeos aqui diariamente sobre iscas, sobre técnicas, estou trazendo história de pescaria e vou trazer também vídeos pescando, tá? Já tem alguns vídeos aqui meus pescando, tá? E não tem mais graças à calaça, já que o meu barco se destruiu todo e agora a gente está sem poder fazer essas pescarias para trazer para vocês. Mas a gente vai trabalhar e resolver isso aí. No vídeo de hoje eu vou trazer a minha primeira pescaria amazônica. Ela aconteceu em Barcelos, tá? Num barco hotel, e nós fomos até o rio Caurés. Quando a gente chegou em Barcelos, a situação não estava muito boa. Vou colocar as imagens da janela do avião, tá? Das fotos que eu tirei da janela do avião. Vocês vão ver aí que ainda está com bastante água no Igapó e apenas um pouquinho de praia aparecendo, tá? Com isso, a maioria dos pontos de pesca no Rio Negro não estavam muito acessíveis. Vou botar uma foto aqui, ó, do Rio Negro, né? A gente navegando pelo Rio Negro, a situação era essa. E aí a gente tinha notícias de que no Rio Caurés, lá na cabeceira, já tinha condições de pescaria, que já dava para pescar dentro do Caurés. De fato, no primeiro dia, eu peguei o meu primeiro peixe, que é esse que está aqui na tela, um pequeno paca, né? Já é um maçu, foi o meu primeiro peixe dessa espécie, mas ainda na fase paca. Nesse primeiro dia a gente pegou somente peixes pequenos, tá? No segundo dia, na segunda-feira, dentro de um pequeno canal, esses pequenos canais se chamam paranãs, tá? Imagina que o rio vai fazendo assim, assim, mas tem um furo. Vou ver se eu consigo uma imagem de Google para mostrar para vocês. E aí tem um furo, a água cava esse furo pela mata e ela sai num outro local. Dentro desse furo tem remansos, tem galhadas e os peixes costumam se acumular ali. Também na entrada desses furos e na saída costuma ter peixe grande caçando os peixinhos que vão passar por aquele atalho também, tá? E foi numa boca dessa que eu peguei o meu primeiro peixe grande, né? Lembrando assim, quando eu fui a primeira vez, eu tinha acabado de pegar meu maior tucunaré antes da viagem. Tinha sido o maior tucunaré da minha vida. Vou botar a foto aí para vocês. Esse peixe é um pinima que foi capturado aqui na Bahia, na Pedra do Cavalo. Então a minha régua, quando eu fui para a Amazônia, era: eu quero pegar um tucunaré de 5 quilos. Esse pinima ele tinha 4,5 kg, eu queria pegar um peixe de 5 quilos. Esse era o meu objetivo, tá? Cheguei a comprar um alicate de contenção Boga Grip original para ter certeza do peso. Nessa época a gente ainda não media. Eu até levei o tapete de medição, né? Porque eu já tinha medido aquele pinima aqui de 67 centímetros. Então a minha meta era pegar um peixe de 5 quilos. E aí eu coloco a foto para vocês, o meu primeiro peixe de 11 libras. Olha a minha felicidade aí, o sorriso, pegando peixe como se ele pesasse 1 tonelada de tão nervoso que eu tava. Tem foto dele aqui, ó, com a bow stick na boca. Foi essa isca que me deu meu primeiro peixe grande. Aí uma foto do tamanho da boca do peixe. Até hoje eu tenho esse mesmo parâmetro, tá? Para mim, 5 quilos já é um tucunaré grande, tá? Então, para mim, mesmo um açu. E por que que ainda é até hoje? Porque eu sei que essa é a realidade da pescaria, tá? Tem gente que menospreza um peixe de 5 quilos, 6, tem gente que menospreza peixe de 8 quilos. Eu acho isso um absurdo, porque acaba transmitindo para as outras pessoas que não têm ainda experiência que um peixe desse é um peixe comum, banal, e não é, tá? Não é. Em lugar nenhum, um tucunaré açu de 5, 6 quilos é banal. Quem fala isso pra você, pode dizer assim: o Marcel disse que você é mentiroso, tá? Isso é mentira. Não aceite isso. Um monte de peixe de 9 quilos, de 10 quilos, isso é conversa fiada, tá? Passou de 5 quilos, tucunaré é grande em qualquer lugar. Mesmo onde tenha ou de 10 ou de 11 quilos, tá? Essa é a realidade da pescaria. Quem pesca tucunaré açu, quem já tem bastante experiência, deixa nos comentários aqui se você concorda ou não com essa afirmação. Então, vamos para o próximo peixe aqui, um peixe que eu peguei na meia água, nesse mesmo ponto, tá? Tinha uma curva de rio e era uma curva muito acentuada.
e aí a água cavou um buraco que devia ter mais ou menos uns 3 a 4 metros de largura, e eu estava jogando a isca nesse buraco e a gente via as ondas subindo, os peixes vindo de dentro do buraco para atacar. Nesse ponto eu peguei 3 peixes bons, tendo sido aquele primeiro da Bull Stick, depois um na meia água, que é esse que está na tela aí para vocês. E aí no final, quando eu já estava desistindo, eu escutei peixe bater lá dentro, eu arremessei muito dentro desse buraco, e aí eu capturei mais um peixe, todos com 11 libras, tá? 11 libras, acho que o da meia água teve 12 libras. Aí eu não me recordo perfeitamente, mas com isso, na segunda-feira, né, a pescaria começou no domingo, na segunda-feira eu já tinha pego 3 peixes dentro da minha meta de peixe grande. Então a viagem já estava paga ali. E como ainda tinha um nível ainda dentro da floresta, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui tem a mata e tem o rio descendo aí. Você vê que a mata está ainda bastante alagada. Essa vegetação mais baixa que você está vendo na direita da foto é o molongó. É um pouquinho mais grosso que um cabo de vassoura e é macio, tá? E o peixe se acumula dentro dessa estrutura, quando o nível está um pouquinho a menos do que isso. Mas o que aconteceu? À medida que a gente foi subindo, na terça-feira eu só peguei peixes pequenos, peguei os meus primeiros tucunarés borboleta. Na quarta-feira a gente encontrou as primeiras praias, já barranco de fora, vou deixar essas fotos aí para vocês. Tinha um remanso com uma ilha, e aí formava umas correntezas agitadas. Ali eu peguei uma cachorra. Tem uma espécie de cachorra larga que vive nesses ambientes lá do Rio Negro, e ninguém pesca simplesmente porque não arremessa nesses pontos. Mas a cachorra larga bateu lá no meio do rio. Bom, eu não sabia o que era e arremessei aleatoriamente e acabei pegando uma. Tava com um parceiro nesse dia, foi o único dia que eu tive parceiro, tá, no barco. E aí eu acabei pegando também alguns dublês de cachorra com ele. A gente tirou acho que umas 6 ou 7 cachorras. Elas não são muito grandes, mas são cachorras largas. Deve ser uma espécie endêmica da região de Barcelos, né? Então nesse ambiente muito bonito aqui também eu perdi um peixe bom. Eu lembro claramente, bem nessa boquinha aqui, tanto que depois que a gente passou eu parei e tirei essa foto. E aí na quarta-feira eu peguei o meu primeiro açu realmente grandão, né? De grande porte. Então esse peixe aí, pelo que eu me lembro, ele deu 14 libras, tá? Olha que cor sensacional, peixe vermelhão, vermelhão. Tirei, levantei na água como se fosse um troféu. Essa foto para mim é muito marcante, né? Foi ali que fez a diferença para mim, que eu realmente sabia que era um tucunaré muito grande na ponta da linha e tirar foto de um peixe desse, tá? Aí isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira mais uma chuva de borboletas. E logo na hora do almoço eu acabei pegando um peixe. Esse foi o único que eu peguei dentro do molongó nessa viagem. Olha o visual desse peixe, galera. Esse deu 16 libras. Realmente um cavalo. Eu não medi, mas eu acho que esse talvez chegasse a 80 centímetros, né? Eu não media nessa época, não tinha esse hábito. Eu acho que eu já tinha um tapete de medição e não levei, tá? Os borboletas sempre muito grandes, né? E também no molongó eu peguei mais um. Aqui tá a anotação. Eu peguei mais um de 12 libras, esse paca aí. Sensacional também esse peixe, tá? Na sexta-feira, a gente só encontrou peixe em um lago, porque a gente já estava saindo do afluente, né? A gente pegou esses peixes maiores no ponto máximo que a gente conseguiu alcançar, porque, não sei se você sabe, mas a pescaria ela dura uma semana. E se você vai pescar num ponto muito longe, leva 3 dias para chegar e 3 dias para voltar. Então, basicamente, você só pesca no ponto mais longe, o final do 3º dia, início do 4º dia, depois você tem que vir embora. Isso é muito complicado. Essa janela de uma semana eu acho apertada demais, tá? Para fazer uma pescaria em Barcelos. Claro, a maioria das pessoas não consegue. Uma semana já é muito tempo para você sair do seu trabalho e pescar e tal. Mas eu acho que, assim, tecnicamente, se vai fazer uma pescaria longe da cidade de Barcelos, numa cabeceira, realmente uma semana é muito pouco. O ideal seria a partir de 2 semanas, tá? Mas isso, assim, para quem faz questão de fazer toda uma pescaria boa, para você que vai só conhecer, pegar um peixe, pegar seu primeiro açu, essa uma semana ela serve para você aprender muito, tá?
serve para aprender muito. E aí, na sexta-feira, último dia de pesca, dentro de um lago, a gente achou uma ponta. Vocês vão ver que o cenário é bem parecido aí, ó. Eu peguei um peixinho, mas eu percebi que tinha outros grandes peixes ao redor. E aí eu comecei a arremessar sempre na mesma ponta, tinha umas galhadas dentro d'água. Cheguei a perder um peixe grande no popper. Peguei mais peixes pequenos, tem outro paquinho aí. Mas olha agora, tem esse peixe grandão aí. Se não me engano, esse peixe deu 13 libras. Aí depois eu peguei mais outro. Olha esse outro peixe, muito bonito mesmo. Esse é na T20, foi pego na T20, olha a T20 aí na boca dele. Sensacional, cara, sensacional, muito bom a bocona dele. Se não me engano, esse também deu, acho que foram 2 de 13 e 1 de 11 nessa pontinha. Eu conheci pela primeira vez a baratinha lá dentro da boca do peixe, tá na imagem aí pra vocês. E por fim, num barranco, depois dessa ponta, veja que é uma área aí já mais alagada, ó. Não tem vídeo, mas tem as fotos durante a briga, tá? Essa câmera que eu tinha na época era uma semi-profissional que só tirava foto. E foi na T20 também, essa T20 até torceu o pitão traseiro e estragou. Então tem essas fotos aí da briga com peixe e eis o meu troféu da semana, um peixe de 17 libras. Para quem ia pegar um peixe de 5 quilos e eu peguei tudo isso, realmente foi sensacional. E me marcou muito, né? Essa pescaria foi incrível. Eu peguei esse aruanã. Eu descobri que existia aruanã preto, tá? O aruanã do Rio Negro. Esse daí é uma espécie diferente daquele aruanã que cresce. Esse peixe aí na época dava o dobro do recorde mundial de peso. Eu podia ter saído recordista dessa pescaria, não fiz isso, tá? Eu não sabia, né? Pesei lá o aruanã e não tinha noção do recorde na época. Podia ter batido o recorde mundial de aruanã preto. Não sei quanto tá hoje, né? E aí conheci outros peixes também. Uma piranhazinha de lá, um peixe-cachorro que está aí nas imagens. Tá? Teve mais outro peixinho que eu peguei que eu não estou lembrado. Foi uma bicudinha. Os principais aprendizados. Primeiro, o que fez diferença em termos de isca foi entender o que o peixe estava comendo. Para entender, eu dependi 100% do piloteiro. Então eu tinha ali aquelas iscas que eu já sabia que funcionavam melhor por causa dos comentários das pessoas na internet, e eu pedi pro piloteiro escolher. Então ele escolhia tamanho de isca, cor, e aí à medida que eu ia trabalhando, eu já sabia fazer os trabalhos todos, mas ainda não tinha uma noção da velocidade que os peixes pegam lá. E aí eu fui seguindo principalmente as dicas do piloteiro. Em alguns momentos o peixe refugava, ele pedia para jogar meia água. Principalmente naquela boca que eu falei, a boquinha do furo lá, eu usei a bow stick, e aí eu arremessava lá dentro e vinha trabalhando bem aberto, bem lento e bem aberto, bem lento e bem aberto. E eu peguei o peixe e o piloteiro ficou surpreso. Ele, cara, pouca gente tem essa ideia de testar, eu já estava sugerindo a você ir na minha água. Se está funcionando, permanece aí. E dessa forma a gente teve outros ataques, teve peixe perdido também, peixe grande perdido, mas ali tinha um cardume de peixes nessa faixa aí de 5 a 6 quilos, tá? E aí foi uma coisa que eu experimentei e que deu certo. De resto, toda a questão da escolha das iscas foi escolha do piloteiro, tá? E em termos de técnica, o que aconteceu naquele ano? Eu tinha entrado no meu primeiro emprego, tá? Eu era concursado, não tinha nenhuma outra obrigação que não fosse juntar dinheiro para ir para as pescarias. E naquele ano eu tomei o curso de arremesso do Nakamura, curso presencial, tá? Isso fez uma diferença incrível para mim em termos de conseguir arremessar, porque eu peguei uma situação de rio cheio. Se eu não fosse capaz de estar arremessando junto das galhadas, fazer um arremesso dentro do igapó, fazer um arremesso entre os molongós para conseguir tirar aquele peixe grandão, não ia acontecer. Tá? O paca que eu peguei logo depois daquele Suzão, foi pego muito dentro do igapó, muito, mas muito mesmo, tá? E eu já pescava aqui na Bahia com equipamento leve, né? Varinha de 12 libras, 14 libras, tucunarés de um porte intermediário, pegava bastante peixe que eu pesava e dava 4 quilos, mas na verdade era aquele alicate vagabundo na época, então era um peixe de 3 quilos, peixes ao redor de 60 centímetros. Então eu já estava acostumado com brigas fortes, brigas pesadas, demoradas, peixe tomando muita linha. Isso foi determinante para eu ter
tranquilidade na hora que eu estava com aqueles peixões. Eu já sabia que aquela tomada de linha era tranquilo, que ia acontecer mesmo, tá? Eu já sabia, não estava surpreso, porque é muito comum um principiante ver a linha saindo, ele quer travar, né? Então eu já tinha um pouquinho de paz em relação àquilo ali, não me deixava absolutamente nervoso. E o principal, o fator primordial de toda a pescaria, o fator que faz você ter sucesso na pescaria,